Dirigente do Fed de Nova York não espera corte de juros este ano, mas diz que trajetória dependerá dos dados. Isso aqui dá uma desanimada no mercado, né? Um cara que é ligado ao Fed, lá de Nova York, Banco Central dos Estados Unidos, falando que não espera corte de juros, vai ao contrário da expectativa do mercado. E para piorar, tem uma coisinha no final dessa matéria, quase que escondida aqui, pessoal. Olha só. O dirigente também defendeu que o Congresso e o governo precisam garantir o aumento do teto da dívida. A gente que é brasileiro já ouviu falar nisso, né? O governo tem um teto do que ele pode gastar, do que ele pode se endividar. Isso serve justamente para que o governo controle as suas contas. Afinal, dinheiro não nasce em árvore, né? Alguém tem que pagar essa conta. Então, governo, tá aqui o seu orçamento, tome conta dele direitinho e que, se necessário, faça cortes de custo como qualquer pessoa faria, né? Eu ganho X, eu só posso gastar X por mês, senão eu tenho que cortar os meus gastos. Isso deveria funcionar no Brasil e também querem destruir o teto de gastos, e também deveria funcionar nos Estados Unidos, onde a dívida já é de 31 trilhões de dólares, gente, é absurdo. E mesmo assim o governo não conseguiu dar conta de segurar sua dívida, quer aumentar esse teto, quer ter mais dívida do que 31 trilhões de dólares. E aí vem o outro receio do mercado, né? O que esse calote dos Estados Unidos, como diz a matéria da Isto É, pode representar para o mercado? Pode destruir o mercado financeiro, como já destruiu em ocasiões anteriores. Então o pessoal acaba evitando o risco. Olha só a matéria da Isto É Dinheiro. Calote da dívida dos Estados Unidos pode vir entre início de junho, mês que vem, pessoal, e início de agosto, diz Instituto de Pesquisa. Então, quer dizer, não é que o negócio vai acontecer lá na frente. Não, os Estados Unidos pode parar de pagar suas contas a partir do mês que vem. Isso significa não pagar funcionário público, isso significa não pagar títulos. Sabe o título que você compra do governo? Não pagar o título do governo. Isso significa outros países perderem a confiança nos Estados Unidos e também no dólar. São vários problemas atrelados a esse calote da dívida dos Estados Unidos. E qual é o problema lá? O problema é que o Congresso e o Senado estão divididos. Você tem parte de democratas que são ligados ao governo atual, do Joe Biden, e parte de republicanos que são contrários ao governo e que não querem aprovar esse aumento do teto da dívida, obviamente, né? Para que eles vão deixar o governo atual se endividar ainda mais para jogar a bomba para o próximo que assumir e também favorecer o governo atual, né? Porque o Biden vai poder gastar à vontade, se endividar todo e depois o próximo que se vire. A gente já viu essa história acontecendo no Brasil, né? Cara, gasta o dinheiro que se tiver e não tiver, se endivida todo e o próximo, ó, não tem nada a ver com isso, né? Então tá essa discussão lá no Congresso americano para ver o que fazer. Só que olha o impacto que isso teve em 2011 numa situação similar. Em 2011, durante a gestão de Barack Obama, coube a Biden, que era o vice-presidente, negociar um acordo com o Congresso que foi firmado praticamente em cima da hora. A dificuldade de se chegar a um acordo na época levou o Standard & Poor's a rebaixar a classificação de crédito dos Estados Unidos. Na sequência, os ativos de risco tiveram forte reação. O dólar caiu, as ações afundaram 5% num único dia e os spreads de crédito aumentaram. Ou seja, deu um colapso total somente pela possibilidade, né? Imagina se realmente acontecer, para onde que vão as ações e também o próprio dólar, né? Como eu falei para vocês, os outros países que os Estados Unidos está em dívida vão falar assim, peraí, como é que eu posso confiar nessa moeda, nesse país, Estados Unidos, se os caras não me pagam? Estão dando calote. Então, a reputação americana cai e a própria cotação do dólar também cai. E nessa expectativa de um calote jogar o mercado de risco, o que inclui as ações, para baixo, o que você começa a ver é esse tipo de coisa aqui. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, despeja bilhões de dólares em ações nos Estados Unidos. Então ele pegou as empresas dele lá e começou a se desfazer de ações e aumentar a sua parcela de dólar para se proteger. E esse cara tem muitos contatos por lá. Então se ele está fazendo isso é porque ele realmente acredita que as ações vão desabar. E aí vem o seu medo, né? Se as ações caem e o Bitcoin está muito correlacionado com algumas ações, será que o Bitcoin também não vai desabar e levar junto todo o mercado cripto?
O preço do Bitcoin permanece correlacionado com a Nasdaq, então com as empresas de tecnologia, né? É a maior correlação desde 2021, se eu não me engano, né? Eles estão falando em algum ponto aqui da matéria. Olha só como os gráficos andam praticamente juntos aqui, né? Então, quer dizer, se as ações vão cair, a tendência seria o Bitcoin acompanhar esse movimento, e realmente isso pode acontecer no curto prazo, na minha visão. Isso realmente pode acontecer, tá? Caso o calote aconteça. Eu não acho que vai acontecer, tá? Mas eventualmente ele acontecendo, todo o mercado vai sangrar, incluindo o próprio valor do dólar, como eu falei para vocês. Mas vamos pensar um pouquinho fora da caixa, um pouquinho fora do curto prazo. O que vocês acham que deveria acontecer com o Bitcoin no caso de um calote dos Estados Unidos? O que você ganha? Mais confiança no dólar ou menos confiança no dólar? Mais confiança no Estado ou menos confiança no Estado? Menos, né? Afinal, você não pode confiar nem mesmo nos Estados Unidos, nem mesmo no dólar. Isso deveria fazer o que com o Bitcoin? O Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, que não tem dono, que não está ligada a nenhum país, deveria ganhar valor. O mercado ainda é burro com relação a isso. Ainda coloca o Bitcoin ligado a ativos de risco, quando, na verdade, ele é o ativo protetor. Ele soluciona esse problema. O Bitcoin vai ganhar valor, talvez não num curto prazo, mas a tendência dele é ficar ainda mais relevante num cenário global. Ele se valoriza no caso de um calote dos Estados Unidos. Agora vamos para o outro cenário, o caso dos Estados Unidos não darem calote. Qual é a única chance de não dar calote ali? Aumentar o teto da dívida, se endividar ainda mais, imprimir mais dólares para pagar as contas e ultrapassar o teto da dívida. Ou seja, imprimir mais do que 31 trilhões, arrumar mais dinheiro do que 31 trilhões. E quem vai pagar essa dívida, né, adicional? Você, eu, os americanos. Todo mundo vai pagar a dívida dos Estados Unidos. É isso que eles querem. Vamos imprimir esse papelzinho aqui e quem tem dólar que perca dinheiro. E todo mundo tem dólar, incluindo o próprio governo brasileiro, né? Nas suas reservas. Então o mundo todo vai pagar a dívida dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto de novo, isso é bom ou ruim para o dólar? É ruim para o dólar. O dólar se inflaciona. Você perde valor, você retira valor do dólar. Isso é bom ou ruim para o Bitcoin? Isso é excelente para o Bitcoin. Se o dólar está perdendo valor, se o dólar está se tornando uma moeda pior, significa que o Bitcoin, que é escasso, né, que não tem como inflacionar, ele se torna mais relevante, ele ganha valor, né? Mais dólares no mundo, você precisa de mais dólares para comprar a mesma quantidade de Bitcoin. Notaram como nos dois cenários que existem, isso é favorável ao Bitcoin, mesmo que no curto prazo os traders, né, os analistas achem que é negativo, na verdade isso é positivo. E uma hora ou outra os fundamentos dominam, não tem jeito, é matemática, é uma questão lógica. E é por isso que eu falo para vocês, a única proteção que a gente tem dessa loucura toda que está acontecendo é o Bitcoin. Ignore esse ruído de curto prazo e foque na lógica, foque nos fundamentos. O fundamento é, um dinheiro para ser bom precisa ser escasso. O dólar não é escasso, ele é cada vez mais abundante. O Bitcoin permanece sendo a moeda escassa que a gente pode confiar. Você tem essa opção ou essa aqui, que é pagar o salário do funcionário público americano. Olha aí, funcionalismo nos Estados Unidos processa Biden para que o teto da dívida não seja respeitado. Em sua ação judicial, sindicato que representa 75 mil funcionários pede que a regra que limita o endividamento do governo seja declarada inconstitucional. Vocês acham que é uma coisa legal, né? Existe uma regra para que o governo não crie mais dívida, né? Que ele se mantenha dentro do orçamento dele. E as pessoas estão falando, não, vamos processar para se endividar mais. Que as pessoas que paguem meu salário, eu quero ganhar meu salário, porque eu estou nem aí para o resto. Vocês acham isso legal? Vocês querem pagar salário de parasita? Eu não quero. E é por isso que eu migrei para o Bitcoin e eu espero que vocês façam o mesmo. Eu errei. Durante muito tempo, um dos principais produtos da Criptomaníacos eram os sinais, mas eu nunca fui muito feliz com eles. Eram muitas operações, os clientes não conseguiam entrar em todos os sinais e acabavam ficando frustrados. Durante 4 anos, eu e a minha equipe estruturamos toda uma estratégia para acabar com esse problema. Agora, é possível que você tenha acesso a um produto cripto, focado no curto prazo, 100% automatizado e que te deixa totalmente tranquilo. Clique no link abaixo para destravar o seu desconto.